Olá, meus irmãos, graça e paz, aqui o pastor FJ. Essa semana, na nossa devocional, eu gostaria de trazer uma abordagem lá em Gênesis 9, de 8 a 17, que tem a ver com a aliança ou promessas até escatológicas na perspectiva da aliança. Eu vou estar lendo então Gênesis 9, de 8 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Deus também disse a Noé e a seus filhos: Faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo o ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado e com todo animal selvagem, com todos os que saíram da arca. Sim, com todo o animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que firma entre mim e vós e com todo o ser vivo que está convosco por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: Este é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Queridos, esse texto nos mostra que Deus, ele fez uma aliança com Noé extensível para os seus filhos. O que seria uma aliança em sua definição mais básica? Aliança, lembra, é um pacto, um acordo em uma união harmoniosa, como em um casamento. Em um casamento, a aliança tem suas promessas seladas como um pacto de fidelidade entre as partes. Foi exatamente isso que Deus fez aqui nessa narrativa. Deus fez uma aliança com Noé. Deus fez um pacto e nesse pacto Deus ele vai ratificar sua aliança que em Gênesis 9, de 1 a 7, o Senhor havia comunicado com Noé e por meio das bênçãos que Deus estabelece a Noé e seus filhos em Gênesis 9, de 1 a 7, né, nós chamamos essa aliança de aliança noética. Deus também confirma os seus mandatos para com Noé e para com seus filhos. Aquilo que nós reformados chamamos na teologia reformada de os mandatos de Deus, ou seja, o mandato social, frutificai, multiplicai-vos, o mandato cultural, domine sobre os animais e toda a criação, e o mandato espiritual, que seria o nosso relacionamento com Deus. Agora aqui, depois dessa breve explanação sobre a aliança, sobre os mandatos de Deus, Deus ratifica a aliança com Noé nos versos que eu li de Gênesis 9, de 8 a 17. Aqui Deus mostra que ele é um Deus de aliança e ao ratificar a aliança, o próprio Deus ele vem selar esse pacto de que o mundo, lembra, não seria mais destruído com as águas do dilúvio. Ele põe um sinal, ou seja, por meio de um arco-íris, Yahvé, o Deus da aliança, nunca mais iria destruir o mundo com as águas do dilúvio. Ou seja, esse primeiro apocalipse, essa primeira destruição, havia acontecido com águas. O próximo nós sabemos, aqueles que são os crentes de verdade. O mundo será destruído com fogo. O arco-íris seria o sinal, então, da aliança entre Deus e o homem e toda a sua criação. Ou seja, a criação de Deus seria testemunha de que nunca mais o Senhor iria destruir o planeta, este mundo, os seres viventes com água. Então, irmãos, todas as vezes que o povo da aliança olhasse para o céu, todas as vezes que o povo escolhido de Deus olhasse para arco-íris, eles deveriam se lembrar de Deus e da sua promessa e da sua aliança, de que nunca mais o mundo iria ser destruído com água novamente. O arco-íris era uma representação do pacto de Deus, né, e o, entre aspas, né, o novo homem pós-diluviano. E nessa aliança, Yahvé estabelece seu reino, seu pacto, seu mediador. É claro que o sinal de Deus no céu era
parte de um acordo muito maior. Aqui existe uma promessa muito mais extensiva para nós. Um arco-íris não podia mediar uma aliança redentora, porém apontava uma promessa escatológica. A nossa aliança não é com um símbolo colorido no céu. Para Noé e sua posteridade, o intuito era apontar para um reino, para um pacto muito maior, para um mediador muito maior, futuro. Como a arca que foi usada, lembra? Como a arca que foi usada para como uma tipologia, e dentro da arca, e só nela haveria salvação, redenção. Quem estivesse fora daquele gigante sinal de salvação não poderia ter a vida eterna. O arco-íris era um sinal externo que tipificava um sinal futuro, incomparavelmente melhor e maior. Porque lembra, o nosso mediador é Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o mediador que, por meio do seu sangue, fez uma aliança final. Lembra em João 1,29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, é em Cristo, não em outras alianças, não em outros pactos que as pessoas fazem o tempo todo, mas é em Cristo que nós temos uma aliança cabal. Foi Ele que estabeleceu com o seu próprio sangue o seu reino, o seu pacto e a sua mediação. É nele, é por meio do sangue do Cordeiro. É Ele que cancelou a nossa dívida na cruz. Como crentes, nós não olhamos para o arco-íris para nos lembrar da aliança redentora. Isso porque o arco-íris foi um sinal externo da aliança que Deus fez por meio dessa tipologia. Noé e sua posteridade, por meio daquele sinal, eles se lembrariam que o mundo não iria mais ser destruído com águas, mas aquilo deveria apontar para um sinal muito maior. Um dia alguém iria vir do céu para fazer cumprir a sua parte num acordo que seria lavrado por meio de um documento assinado e carimbado com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não olhamos para o arco-íris, nós olhamos para a obra de Cristo na cruz. E por meio dessa obra e aliança é que o homem pode ser verdadeiramente redimido, resgatado, reconciliado, justificado, santificado e um dia eternamente glorificado. Que você pense nisso, com quem você tem feito as suas alianças? Com Cristo e a sua obra redentora na cruz. Nós não só ganhamos a vida eterna, nós estaremos eternamente com Ele, desfrutando de algo incomparavelmente melhor e maior. Que Deus te abençoe.